Hi folks! E aí galera, como vocês estão? Bem, hoje nós iremos para o nosso próximo assunto, aonde abordaremos o seguinte tópico: Future Tense, about immediate future. Ou seja, nós falaremos um pouquinho sobre o tempo futuro, o chamado futuro imediato. Espero que vocês possam compreender e apropriar-se um pouco dessa matéria. Vamos começar? Let's go! When I say future tense, we don't forget about the structure, the form of this future. Então, quando nós falamos num tempo futuro, devemos lembrar das formas, das maneiras, da sua estrutura, em como poderei montar um chamado futuro imediato. Que elementos serão necessários para montar uma frase no futuro imediato? Tanto na parte teórica quanto na parte prática, onde eu preciso raciocinar rapidamente e montar essa frase no futuro imediato. Que elementos são esses? Então nós temos aí o verbo to be, presente, the verb to be, plus going to, seguido da expressão going to, e em seguida V1, que no caso seria o verbo principal. We have two examples. He is going to spend his vacation in London. Eu tenho o verbo to be is na primeira frase, em seguida a expressão going to, que marca esse futuro imediato, e o spend, que é o verbo principal. Na segunda frase nós temos I'm going to be an actor when I grow up. Então eu tenho o verbo to be abreviado agora, apóstrofe M é I'm, no caso, am, tá? Abreviado, mais going to, e em seguida o verbo principal. Então essa é a estrutura, tá, em que você precisa utilizar para formar o futuro imediato. And when do we use this expression be going to? Quando que eu preciso utilizar esse futuro imediato com o verbo to be seguido de going to e mais o verbo principal? Vejamos. The first one. We use be going to talk about prior plans, strong intentions or fixed arrangements. Então nós podemos utilizar o futuro imediato, tá, para falarmos sobre planejamentos que são prioridades, que são essenciais, tá? Ou seja, com intenções bem fortes e que são fixos, ou seja, essas ações elas irão acontecer de fato. For example, I'm going to buy a new car next year. Eu vou comprar um carro novo no próximo ano. Significa que eu estou me planejando, tá? E é uma prioridade. Eu estou dando uma prioridade que no ano que vem eu vou comprar um carro novo. Ou seja, eu tenho economizado, eu tenho obviamente trabalhado bastante, poupando esse dinheiro para que no ano seguinte eu possa adquirir esse objeto, ok? Então, todas as vezes que você quiser mostrar um futuro planejado, tá, com situações intensas ou fixas na sua vida, seja para daqui a 2 meses, seja daqui para 1 ano, daqui a 10 anos, ou seja, são momentos de planejamento. Então, tudo que estiver ligado à questão de planejamento, eu utilizo o futuro imediato. Second, we use be going to predict future events. Também posso utilizar o futuro imediato com be going to para prever eventos ou situações futuras. Então, eu tenho o próximo exemplo. You are going to be a famous artist. Significa o seguinte: você vai ser um artista famoso, ou seja, você está se dedicando, você está se planejando, porque num futuro, tá, muito breve, essa ação irá ser realizada. E a gente consegue prever isso, tá? The third. Note, we use be going to make predictions about events when there is a concrete evidence. Notem o seguinte, nós usamos o futuro imediato com be going to para marcar previsões, eventos que há de acontecer, ou seja, é uma evidência concreta. Look at those dark clouds in the sky. Vamos imaginar que nesse exato momento em que eu estou falando aqui, me comunicando com vocês, estamos passando por um momento em que as nuvens que estão, no céu estão começando a ficar escuras, densas demais. It's going to rain soon. Então isso nos mostra uma evidência concreta.
Se nuvens negras estão se formando no céu, é porque em breve vai chover, tá ok? Então, tudo que for uma evidência concreta, ou seja, situações concretas no qual eu consigo perceber, tá? Dentro de um determinado contexto, eu utilizo o futuro imediato. E next, pay attention because we have time expressions. Vamos prestar atenção agora nesse próximo tópico em que há palavras e expressões, tá, que dão essa ideia de tempo futuro e que podem ser utilizados dentro das frases, além dos verbos que indicarão futuro, né, com be going to, palavras que são advérbios de tempo ou locuções adverbiais que nos remeterão ao tempo futuro. So the first one, tomorrow, amanhã. I'm going to the market tomorrow. Então, toda vez que eu utilizar o tomorrow, eu tenho ideia de futuro, amanhã. Soon. Soon significa em breve ou brevemente. Don't worry, he is going to arrive here soon. Não se preocupe, ele vai chegar aqui em breve. Next week, next year, tá? É a nossa próxima locução. Próxima semana, próximo ano. Poderia ser next month, próximo mês. They are going to travel next month. Eles vão viajar no próximo mês. In 5 minutes, in 2 hours. I'm going to return in 2 hours. Eu vou retornar em 2 horas. Later today significa mais tarde. I'm going to finish my report later today. Eu vou finalizar o meu relatório mais tarde. Então, todas essas palavras ou locuções, tá? Ou expressões, conforme queiram, elas são utilizadas para indicar o tempo futuro, ok? Future time. Be going to form. Agora nós vamos nos ater à questão de estruturas, formas que eu posso utilizar a expressão to be going to em frases. Vamos ver aí? The first one, positive form. No caso, seria a forma positiva ou a forma afirmativa. Lembrando, galera, verbo to be. Eu coloquei para vocês aqui a conjugação, tá? Todas as vezes que aparecer o pronome I, a conjugação do verbo to be será am. Quando aparecerem os pronomes he, she e it, a conjugação do verbo to be será is. E todas as vezes que aparecerem os pronomes we, you e they, a conjugação do verbo to be será are. Ok? Tentem se apropriar então da conjugação aí do verbo to be para cada um desses pronomes. Em seguida, teremos o going, mais o to e o verbo principal ao lado. Vamos ver o exemplo aí? He is going to spend his vacation a lot. Então eu tenho sujeito mais o verbo to be. Não sei se vocês perceberam aqui, ó, com a minha setinha, verbo to be mais going to e o verbo principal, ok? Isso é uma forma positiva ou afirmativa de uma frase no futuro imediato. Agora vejamos uma outra estrutura, negative form, forma negativa. Mais uma vez os pronomes, no caso I, conjugação do verbo to be am, he, she, it, conjugação is, we, you and they, conjugação are. Mas a forma negativa not, lembrando que eu posso abreviar is not e are not, ok? Então is not vira isn't, are not vira aren't, am not posso abreviar? Gramaticalmente não existe. Então você não poderá fazer a forma abreviada de am not, apenas de is not e de are not. Em seguida, o going, seguido do to e mais o complemento. Example: Sarah isn't going to visit her aunt on Friday. Então, eu tenho aí o sujeito, mais a forma negativa, isn't ou is not, mais a expressão going to, seguido do verbo principal, visit. Ok, folks?
E a nossa última estrutura, com o be going to, é, no caso, a chamada question form, a forma interrogativa. Então, vejamos aí, ó. Am, is e are. O verbo to be agora, ele vai introduzir a oração, ou seja, ele virá no início da frase, antes do sujeito. Ok? Então, am mais o sujeito, is mais o sujeito, are mais o sujeito. Seguido de going, mais o to e o verbo principal. Are you going to be a teacher? Então tá lá, ó, sujeito, tá aqui, certo? Só que antes dele aparece o verbo to be. Então, o verbo to be mais o sujeito, mais a expressão going, juntamente com o to e o verbo principal, seguido do complemento. Ok, folks, let's practice. Então, nós finalizamos a nossa aula com o futuro imediato. Espero reencontrá-los numa próxima aula e eu espero que vocês tenham assimilado e se apropriado bastante desse conteúdo. Até a próxima e nos veremos. See you! Bye bye!